o centro não era mais como era antes. O centro é muito perigoso agora. Não, o centro já era, nunca mais mora nessa região. Esses são muitos dos comentários que tem aqui no canal de diversas pessoas, a maioria delas mais velha, mas falando sobre o centro. Não só de Curitiba, mas é uma sensação meio generalizada sobre os centros urbanos do Brasil, principalmente das grandes capitais, né? Que é uma percepção que o centro é um lugar degenerado, perigoso, inseguro, estranho, né? E eu já vi muitas pessoas falando que nisso não tem solução, né? O centro é assim e é assim que ele será eternamente. Então o vídeo de hoje é para falar um pouco disso, sobre um tema que é bem recorrente aqui no canal, que muitas pessoas comentam sobre, que é: o centro é realmente um lugar perdido? Fique no vídeo e você vai descobrir. O vídeo de hoje ele se localiza no centro, obviamente. Pra gente falar de centro, a gente tem que estar no centro. Então ele vai ser o fundo, o background desse monólogo, dessa discussãozinha sobre o que aconteceu com o centro, né? O centro das capitais, e o que vai acontecer com ele, qual que é o futuro dele. Esse é um tema bem recorrente aqui no canal, né? Já falei disso em outros vídeos também. Já falei muito sobre isso naquele vídeo onde eu falo se vale ou não vale a pena morar no centro em 2023. Mas esse vídeo é mais exclusivo a falar o que aconteceu, né? Especificamente com o centro, e responder algumas dúvidas do canal aí, tentar responder as pessoas que têm dúvida do que pode vir a acontecer nessas regiões. Só contextualizando, para quem está assistindo, eu estou na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, centro de Curitiba, uma grande rua que liga o centro ao Batel, e é uma rua bem bonita, né? Só dando esse contextozinho antes. Uma rua bem bonita, acho que vocês vão ver bastante coisa interessante nela, e bastante prédios antigos também aqui nessa região. Pessoal, os centros urbanos no Brasil, eles têm características bem semelhantes até, né? Tipo, lugares bem adensados, onde tem prédios muito antigos, né? Principalmente nas grandes capitais. Tem muito comércio, tem muito serviço, né? As moradias que tem aqui já são bem antigas, bem consolidadas, né? Como, por exemplo, no vídeo do Batel que eu fiz aqui no canal, eu mostrei prédios de alto padrão, mega antigos, onde moram, né, as famílias tradicionais de Curitiba, com aquele chamado old money, né, aquele dinheiro antigo, que tinha os primeiros comércios, os primeiros burgueses, digamos assim, dos tempos contemporâneos aqui de Curitiba. Então os centros urbanos eles têm essas características, né? Muito trânsito, uma área que ela é basicamente para comércio, né? Então, tipo, se tem esse estigma de que eu preciso de alguma coisa, provavelmente eu vou encontrar ela no centro. Se eu preciso de um serviço muito específico, até médico, né, especialista, assim, ou uma rebimboca de uma parafuseta, eu sei que no centro vai ter uma loja ou um consultório, um escritório para me atender, né? E ela não tem muito mais a característica de ser um lugar de moradia. Porque como o centro é um lugar relativamente fácil de chegar, ele provê toda a infraestrutura necessária, né, para a cidade funcionar assim, então ele vai meio que se tornando um lugar mais de serviço e comércio do que propriamente de moradia, porque a moradia acaba sendo já muito bem estabelecida, né, já está quase tudo ocupado, e as novas oportunidades de moradia que tem geralmente são muito caras, né? Então ele acaba ficando exclusivamente para o uso de comércio e serviço, né? Isso faz com que em horários específicos, como já comentei aqui no primeiro vídeo do canal, não tenha muito movimento nessas regiões, né? Tipo, escritórios trabalham até às 6, 7 horas da noite, serviço também,
comércios em geral, varejo também, segunda a sexta, às vezes sábado, em horários bem específicos assim. E quando não é esse horário comercial, o centro fica vazio. Ficando vazio e não sendo já a principal característica dele a moradia, ele fica totalmente morto, né? Não tem por que ter um comércio aberto se não tem muita gente para usar ele, né? No máximo um barzinho, redutos boêmios assim da cidade, que essa situação é diferente. Mas isso é basicamente o papo que eu lancei lá no primeiro vídeo do canal. Eu falo mais sobre isso, esse esquema da relação de pessoas na rua, e segurança, e comércio. Eu exploro bem mais ali no primeiro vídeo sobre segurança. Mas enfim, isso é uma coisa que acontece no centro, né? Começou a acontecer. Ele sendo exclusivo para outros usos, não sendo moradia, ele acaba ficando nos horários que não são de comércio e serviço, vazio. E consequentemente perigoso. Além disso, a gente tem um problema socioeconômico aqui nos países emergentes, né, nos países latino-americanos, que é desigualdade social, que é o capitalismo selvagem, o capitalismo tardio, dragando a vida das pessoas, né, fazendo com que as coisas fiquem muito mais caras, com que os pobres fiquem muito mais pobres, e isso acaba sendo refletido nas ruas das cidades, né, das grandes cidades. Porque se você não tem dinheiro para pagar um aluguel, que é caríssimo, e você na sua vida não conseguiu comprar um imóvel porque as condições também eram absurdas, não tem muita alternativa a não ser você morar na rua, né? Então, e se você não tem alternativa a não ser morar na rua, você tem que ficar numa região que tem as maiores oportunidades possíveis, né? Tem as regiões que tem isso, geralmente são as regiões centrais, onde tem um movimento de pessoas durante o dia muito grande, muito diverso, onde tem mais oportunidade de trabalho, de fazer um bico, né? De ganhar uma graninha, e daí acaba que essas regiões que são o ponto principal, são o gargalo dos comércios e serviços, também acabam sendo o gargalo das pessoas que estão vulneráveis socialmente, né? Com pessoas em situação de rua, pessoas com problemas de dependência química, enfim, tudo isso se concentra no centro. E daí é uma soma de fatores, né? Uma soma de características que vão criando essa imagem do centro, que ele é um lugar ruim, porque é um lugar totalmente corporativo, um lugar que de noite você não tem nada acontecendo, né? E quem habita essa região são pessoas socialmente vulneráveis, que às vezes tem que recorrer para violência, né? Que às vezes estão no estado de loucura, de noiez por causa das drogas, e acabam cometendo crimes, né? Enfim, acaba somando vários fatores que vão dando essas características do centro que é hoje, né? E daí, quando você vem para o centro, você vem só para resolver problema ou prestar, ou trabalhar, ou recorrer a um serviço específico, aleatório, e daí as pessoas que você tem contato, as experiências que você tem contato no centro são geralmente ruins, né? São geralmente depreciativas, assim, são geralmente feias de se ver, né? Eu nunca fui para São Paulo, mas todo mundo que vai para lá, que eu conheço, fala que é uma imagem muito triste do centro, né? Que as pessoas em situação de rua ali, as pessoas que têm dependência química, aos montes, né? Em todo lugar, pedindo muito, se acumulando, assim, Cracolândia. Então essa é a imagem que vai sendo construída do centro. Em alguns lugares ainda tem por exemplo, a característica boêmia ainda traz um peso para o local de agradabilidade, né? Por exemplo, as ruas que eu estou andando nesse vídeo, elas são bem agradáveis de caminhar, né? Porque você quase não vê esses elementos que eu comentei, mas são exceções, assim, né? O centro histórico da cidade, eles são geralmente muito eles têm um aspecto muito feio, né? Muito degradado. Aí as edificações antigas vão começando, se não tiver uma política de restauro ali, de conservação eficaz por parte do governo, elas começam a ficar
feias, destruídas, vandalizadas, né? Então tudo isso vai criando uma imagem ruim do centro, né? E daí acho que por isso que muita gente vê o centro como esse lugar decadente, esse lugar que não tem mais solução. Mas antes de falar o que eu acho que vai acontecer com o centro, se esse é o fim dele mesmo, se esse é o futuro, é o destino cravado, é a sina dos centros urbanos, eu quero deixar bem claro que todos os problemas referentes aos centros urbanos, eles são problemas sociais, eles são problemas de gestão pública, né? São problemas políticos, são problemas econômicos, são problemas de prioridades por parte do governo e não são problemas de uma sociedade, de um grupo específico. O que eu quero dizer, eu já vi muita gente falando que a culpa de existir Cracolândia, de existir dependentes químicos aos montes nas ruas, é deles, né? Exclusivamente deles. Cara, a gente sabe que ninguém fica viciado em crack porque quer, né? É um conjunto de situações que levou a pessoa a entrar naquele caminho, né? Claro que teve uma escolha ativa dela, né, de usar a droga, mas ela não escolheu morar na rua, ela não escolheu ser dependente química, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. O que aconteceu é que provavelmente ela não tinha emprego, ela estava numa situação familiar instável, então vários elementos devem ter levado essa pessoa a essa situação, né? Então os problemas da cidade são problemas de política, né? São problemas do governo. Porque não tem mais pessoas, não tem como alugar um apartamento aqui. É problema das políticas públicas, né? É problema do governo que não cria incentivo à moradia do centro, né? Tem prédios abandonados, pichados, horrorosos aqui, isso causa muita insegurança. É culpa das pessoas que vandalizam. Sim, mas assim, é mais problema do proprietário do imóvel que não está ali fazendo sua manutenção, que não está ali cuidando do local, entende? E é falta de cobrança do poder público para que esse local seja usado, né? Muitos imóveis abandonados que a gente tem nas cidades não são porque o cara faliu, né? O dono do empreendimento, do prédio faliu, que doazinha dele. Não, é porque ele deliberadamente optou por abandonar o imóvel e quando especulasse, né, quando o valor dele subisse, ele voltaria a ser comercializado, né? E ele não paga dívida, não paga IPTU, não paga nada, ele deixa lá abandonado, que é mais rentável economicamente você abandonar um imóvel do que você pagar todas as dívidas e colocar ele em uso assim imediatamente, né, visando a cidade. Então eu só queria deixar isso bem claro para a gente ter essa visão quando fala do centro urbano, né? Que a cidade é formada pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos usos orgânicos, né, dela, mas muito é responsabilidade de política pública, né? Sendo assim, antes ainda de fazer a futurologia centrista, já estamos quase em 14 minutos de vídeo e você não deixou o seu like, cara. Você está vendo até aqui e não deixou. Deixa o likezinho aí. Vou até mostrar aqui um dedão, um thumbs up de incentivo. Confira também se você está inscrito no canal, para você não perder mais nenhum vídeo como esse, para você acompanhar as discussões aqui do Beraldo Anda. E se você gostar muito, comente sua opinião, compartilhe para um amigo e vamos espalhando a palavra. Tá bom? O centro tem solução então? Ele está fadado à miséria? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o centro ele vai passar por uma metamorfose, né, nos próximos anos, que foi interrompido, eu acho, pela pandemia, que foi um ponto ali no meio desse texto de transformação do centro. Mas eu acho que com o tempo, nos próximos anos, a tendência das grandes cidades é reformular todo o jeito que a gente lida, que a gente vê, que a gente se relaciona com o centro urbano, centro histórico das grandes cidades. E por que eu falo isso? Aqui em Curitiba eu posso dar alguns exemplos de como algumas regiões
começaram a sofrer retrofits, né? O que é o retrofit? É você pegar uma edificação, já falei sobre isso no canal, é você pegar uma edificação antiga que está sem uso e você transformar, mudar o uso dela, retrofitar ela em alguma coisa, em algum uso comercial, alguma coisa mais moderna que atenda a necessidade de uma região. Então muitos edifícios aqui em Curitiba antigos estão sofrendo retrofit, que é um movimento comercial, um movimento cultural, né, de você pegar as coisas antigas e transformá-las em algo moderno, em algo novo. E eu acho que isso está acontecendo aqui. Você consegue ver nos bares. Até cito aqui um exemplo de retrofit bem famoso em Curitiba, que é o Cine Passeio. Acho que já passamos por lá também. O Cine Passeio era um prédio governamental, se eu não me engano. E ele foi transformado aí, acho que faz uns 10 anos, num cinema de rua, né? Então ele trouxe todo um aspecto cultural ali, uma importância, um polo de economia ali, de comércio, né? Que é um cinema de rua, e valorizou super a área ali do centro, onde tinha um comércio muito antigo, tinha muita pessoa em situação de rua, né? E ele começou a movimentar de novo os usos daquela região. Foi um exemplo de retrofit bem sucedido, que foi premiado, eu acho, teve vários reconhecimentos. Então esse é um exemplo muito bom. Além disso, tem várias ruas assim que começam a se tornar polos gastronômicos. Acho que tem uma onda muito forte de gastronomia mais conceitual, mais específica, né? Uma loja de doces específicos, uma panificadora de pães artesanais. E acho que esses movimentos eles vão optando por ocupar o centro e optando por usar estéticas de retrofit, né? De usar edifícios antigos e adaptá-los para o seu uso, né? Ou reformular todo o uso da rua ali, né? Aquele contexto, aquele peso histórico que tem o ambiente urbano, né? E o que isso faz, assim, qual que é o resultado disso? Você atrai muita gente jovem, né? Que gosta de usar esses lugares, né? Que frequenta, que não tem ainda uma percepção concretada sobre o cérebro, não tem uma percepção concretada sobre o centro, né? E essas pessoas acabam querendo ficar mais perto disso e acabam, consequentemente, querendo se mudar para o centro, né? Que é o meu caso. Eu gosto muito da região central por essa diversidade de coisas que eu já mostrei aqui no canal várias vezes. E quando eu decidi me mudar, eu decidi que eu queria morar nessa região. Então achei uma coisa que se adequava ao que eu queria, à minha necessidade, e estou habitando aqui, né? E no meu prédio, mais da metade das pessoas lá são da minha faixa etária, né? Com características bem similares, assim. E a outra metade são idosos que já moravam ali há muito tempo, né? Desde antes desse movimento, né? Então eu acho sim que por causa disso, desse redescobrimento do centro, que o centro é belo, que o centro pode ser interessante, é que ele tem esperança, que ele vai mudar. Claro que se não ter política pública para isso, não acontece, né? Se ainda continuar muita gente em situação de rua, não tendo ali uma casa para morar, uma comida para comer, ainda vai ter cracolândias, vai ter lugares perigosos na cidade, vai ter esse estigma de que o centro é um lugar decadente, né? Mas eu creio que, eu espero que os próximos anos sejam melhores, né? Em termos de sociedade, socialmente, para todo brasileiro, né? Como eu disse, a pandemia foi uma vírgula, um ponto nisso, porque ela piorou consideravelmente a economia, né? Deu muita insegurança a várias famílias e aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, infelizmente. Outro ponto que eu acredito que o centro vai mudar são as novas filosofias de urbanismo, né? De cultura, os movimentos culturais que são muito urbanos, né? Eu até já ouvi uma vez que a revolução virá das cidades, quando virá. E eu acho muito válido, faz muito sentido, porque
todo o movimento cultural hoje, quer dizer, desde os últimos 20 anos aí, ele é 100% urbano, né? Então ele é muito da cultura urbana, criou-se uma cultura específica das grandes cidades. E essa cultura, ela renova o centro de alguma maneira, né? Ele torna o centro num lugar orgânico, né? Então ele é quase que todo ele um museu a céu aberto, porque todo o centro ele carrega essa estética cultural específica ali, de lugar histórico, de lugar quase que uma ponte entre o antigo e o novo, assim, sabe? Quase que uma máquina do tempo ao vivo ali, onde você tá ao mesmo tempo no passado e olhando pro futuro, sabe? É uma coisa meio doida, assim, né? Então essa dinâmica, essa coisa que desperta, assim, os sentidos, eu acho que é uma coisa que tá acontecendo cada vez mais no centro, sabe? Todo mundo entendendo que ele tem esse jeitinho, assim, de se descobrir, né? De ser um lugar que você explora, né? E daí isso, consequentemente, traz mais pessoas do centro, pro centro. E além disso, por último, a gente tem provas de políticas públicas, políticas urbanas, no mundo todo, e de incentivos fiscais ali para a ocupação do centro, né? De desenho urbano, né? De projeto de praças, de parques, para trazer as pessoas de volta para esse lugar, né? De construção de mais prédios. Claro que isso é um debate à parte, né? Se são prédios acessíveis ou não. Na maior parte não, né? Se você vê uma nova construção no centro ou um retrofit de moradia, ele geralmente é muito caro, né? Então não vai trazer as classes trabalhadoras para o centro, né? Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas tem várias essas políticas de você reformar, entre aspas, o centro, né? De você incentivar as empresas a ficarem, de você incentivar concursos e projetos urbanísticos e arquitetônicos para melhorar o centro, né, no geral. Então isso é uma coisa que acontece no mundo todo, né? Tem se criado essa imagem de que o centro precisa ser usado por pessoas, e as políticas de incentivo fiscal, incentivo econômico estão caminhando lentamente nessa direção, né? Começa a se perceber que as cidades sendo ocupadas por pessoas na maior parte do tempo é muito mais rentável, né? Já que o mundo ele é guiado pelos princípios econômicos, né? De economia, do que é mais rentável ou não. É muito mais rentável você ter gente ocupando o centro ao máximo, né? Se aglomerando no centro, né? Tendo a maior densidade no centro, porque daí você concentra os serviços todos num lugar só, do que você ter espraiamentos, né? Você criar subúrbios, você espalhar a cidade para longe de onde ela tem infraestrutura. E Curitiba, desde o século passado, vem tentando fazer isso, né? Criando os corredores, os eixos estruturais, e várias coisas nesse sentido, né? Os transportes em massa, para tentar fazer esse deslocamento ocorrer de uma forma melhor, né? Então, resumindo, acho que daria para ficar muito tempo falando sobre esse assunto, né? Falando de pontos negativos e positivos, mas sim, o centro teve seu momento de baixa, de decadência, devido a problemas sociais, devido a problemas socioeconômicos, políticos, né? Do nosso país e do mundo no geral, devido ao aumento da desigualdade social, desigualdade econômica, causados, né, exclusivamente pelo capitalismo. A gente tem que botar essa culpa nele, né? Não tem como a gente negar isso. Mas mesmo assim, sendo bem decadente, ou causando medo em várias pessoas, eu acredito que ele está mudando, ele passando por uma metamorfose, e que nada é fixo, né? Nada é fixo, né? Porque hoje, na maioria dos lugares, principalmente São Paulo, ele é um lugar péssimo, inseguro, que todo mundo te aconselha a não ir para o centro. Eu acredito que em algum momento a metamorfose, assim, que eu citei, vai chegar em todos esses lugares, né? Quando tiverem uma prioridade
para isso acontecer, né? Então eu acredito sim que o centro vai mudar, que ele vai melhorar, que vai ser um lugar agradável, que eu já tô vendo isso acontecer aos poucos, você percebe algumas coisas nesse sentido. Até acredito que com os vídeos aqui isso ajude de alguma forma, sabe? A quebrar alguns preconceitos que eventualmente alguém tenha, né? Alguns medos. Que andamos aí 25 minutos. Foi super de boa. Foi super bonito, assim, descobrimos vários lugares novos. E acho que o vídeo também, o canal é um auxílio para isso. Beleza? Já falei demais hoje. Chega, espero que você tenha gostado, espero que você tenha deixado o seu like em algum momento do vídeo. Se não ainda dá tempo, pode descer ali, dar um like, se inscrever, comentar e compartilhar se quiser. E a gente volta ainda essa semana com mais vídeos aqui sobre Curitiba, sobre as cidades, sobre o urbano, beleza? Fiquem bem, como sempre, visitem o centro e tamo junto. Até a próxima.